Conta um Conto apresenta Contos da Quaresma, uma viagem aos dias proibidos. Conta um Conto apresenta de Lari Legor, Ecos do Folclore. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. O Beijo. O céu nublado anunciava a época das cheias na Amazônia. O vento sussurrava pela floresta, balançava as folhas e trazia uma brisa refrescante ao rosto de Jari. Munido com uma lança em mãos, o jovem fora incumbido de trazer alimento para sua aldeia. Era a chance de se provar como homem e deixar os tempos de curumim para trás. Saiu de sua oca ao raiar da alvorada, pintando o rosto com o vermelho do urucum e o preto do genipapo. Quando voltasse, traria consigo um grande troféu de caça e iria mostrá-lo diante dos olhos de todos. No centro das ocas, sentava-se o velho cacique com o seu cocar emplumado e olhos serenos. E ao vê-lo, chamou o rapaz e deu-lhe um conselho antes que ele saísse em sua missão. Quando o Jari aparecer prateada no céu, não fique na mata, volte para a aldeia. Jari assentiu com a cabeça em respeito e saiu partindo da aldeia. Era afoito, desde pequeno se embrenhara por árvores e riachos e não temia a floresta. Observava quando os homens saíam para a caça e bem sabia dos lugares onde poderia ter sucesso. O tempo era bom. Os rios transbordavam, a flora dava seus frutos e raízes, além dos animais que saíam para se alimentar. Entretanto, as horas iam passando e o jovem indígena não havia conseguido nada. Nenhum peixe sequer havia passado pela ponta de sua lança. Alimentou-se com jabuticabas e castanhas, mas encher o estômago não tirou suas preocupações. Quando os últimos raios de sol cessaram no horizonte, o rapaz entrou em desespero. Não poderia voltar para a tribo de mãos vazias. Seria uma vergonha. Zombariam dele. Rezou a Tupã que lhe concedesse a bênção de alguma caça e seguiu o mato adentro, procurando executar sua tarefa enquanto ouvia a cantoria dos grilos e o coachar dos sapos. A noite estava quente, impregnada com o cheiro adocicado da dama da noite. A luz do luar era suficiente para iluminar os caminhos e transformar as águas do rio em prata. Jaci, a deusa da lua, havia se erguido na escuridão, e apesar de lembrar das palavras do cacique, não retornaria para a aldeia sem algo digno. Imerso na beira, Jari observava com atenção qualquer movimento. Quem sabe, talvez pegasse um pirarucu jovem ou um tucunaré de bom tamanho. Entretanto, não foi a movimentação dos peixes que roubou sua atenção. Cortando as asas com o corpo nu e curvilíneo, uma bela índia alcançou a outra margem. Com os pés mergulhados na lama, ela torceu os longos cabelos negros, enredados por folhas e flores aquáticas, antes de se acomodar em uma pedra. E então curvou os lábios generosos em um sorriso provocador, antes que deles saíssem uma canção. Sua voz silenciou até mesmo o borbulhar das águas. Era uma música sem palavras, uma melodia linda e penetrante, que inquietava aqueles que a ouviam, que enchia os corações de tristeza e de desejo pelo que havia nas profundezas do rio, e que seguia até o amanhecer sem pausas. Na manhã seguinte, com o sol ainda fraco, a aldeia mais próxima lamentou a morte do jovem Jari. Seu corpo havia sido encontrado às margens do rio, aparentemente dilacerado por piranhas. O coitado recebeu os beijos da Iara, o cacique disse baixinho, com um suspiro pesaroso. Capítulo 2. O menino e a mata. Seu Álvaro limpou o balcão de madeira carcomido sem tirar os olhos do pequeno Miguel. Embora o menino de 11 anos tivesse a alcunha de anjo, tinha fama de endiabrado. Embora o menino de 11 anos tivesse a alcunha de anjo,
Tinha fama de endiabrado. Ele furtava, batia e mordia outras crianças. Jogava sujeira no leite recém-tirado e nas roupas penduradas nos varais. Chutava as oferendas que a mãe Teresa fazia com todo o carinho e chegou a matar um cachorro a pedradas. Os pais, um lavrador e uma costureira, já não sabiam mais o que fazer. Nem surra de vara e nem o benzedor havia dado jeito na peste. Então viviam a ralhar com Miguel e pedir desculpas pelos danos, com um ar de fadiga sempre presentes nos rostos e nos ombros caídos. E tinha a pobre irmã mais velha, Maria Rita, uma criatura doce de 15 anos, toda cotovelos e joelhos ossudos, que acompanhava o diabinho quando não estava ajudando a mãe em casa e tentava mantê-lo sob controle. No entanto, hoje Miguel estava sozinho, aproveitando para fazer suas traquinagens livremente. Seu Álvaro o repreendeu por descaradamente tentar enfiar um punhado de doces e outros itens nos bolsos e tentar sair sem pagar. O garoto fez careta e amaldiçoou o comerciante antes de ser enxotado, como acontecia em quase todos os dias. E então Álvaro secou o suor da testa e voltou a limpar sua mercearia assoviando. Maria Rita caminhou pelo povoado procurando pacientemente pelo irmão. Era finzinho de tarde e os trabalhadores estavam voltando da roça, sujos e cansados. Ela cumprimentou alguns e seguiu andando próxima à mata que ladeava o povoado, aproveitando o frescor que as árvores forneciam. Era um local bem fechado, com exceção da pequena trilha que havia aberto para as mulheres irem lavar as roupas no rio e os homens pegarem um atalho até a lavoura. Desviou respeitosamente de uma vasilha de barro que estava posta cuidadosamente no chão de terra, contendo doces e fumo de corda, sinal de que a mãe Teresa, a parteira e curandeira do povoado, estava embrenhada no mato atrás de suas ervas e raízes. Por algum motivo, a velha senhora sempre deixara uma oferenda e pedia licença antes de adentrar o local. Maria Rita nunca teve coragem de indagar o motivo, mas gostava da mulher e respeitava suas estranhas crenças. A mocinha seguiu passando entre as casas, até encontrar Miguel agachado, próximo a uma delas. Se aproximou cautelosamente e ouviu um lamento fraco. Seu irmão cutucava um gatinho de aparência miserável com uma vara de espinheiro. O pobre bichinho tremia, encurralado contra a parede da casa. Um dos olhos estava fechado, escorrendo um líquido leitoso no pelo sarnento. Maria Rita agarrou o braço do moleque e lhe deu uma bronca, quase recebendo o mesmo tratamento do bichano em troca. Por sorte, a vara não lhe acertou o olho, arranhando-o a bochecha. E após muito trabalho, a garota conseguiu afastar Miguel para casa. No caminho, o garoto ainda apanhou os doces da oferenda de mãe Teresa e enfiou-os no bolso, chutando a vasilha e espalhando o conteúdo restante pelo chão. A noite caiu, trazendo consigo a música dos grilos, dos sapos e outros bichos. Mãe Teresa colocou algumas de suas ervas recém-colhidas para secar, ferveu outras e descascou raízes. Suas mãos nodosas eram tão ágeis e precisas quanto há 2 décadas. A pequena casa foi preenchida pelos diversos aromas da mata e pelo tilintar das garrafas de vinho que a velha usava para armazenar bálsamos e chás. E a noite teria sido como outra qualquer, mas quando a lua se posicionou alta no céu, tudo ficou subitamente silencioso. Um assovio rasgou o ar, e era agudo, penetrante e alto, tão alto que cada morador sentiu como se o som viesse de algum lugar de suas costas. Mãe Teresa arregalou os olhos e quase deixou cair as garrafas, e então ficou imóvel, apurando os sentidos. Após um tempo de tenso silêncio, outro assovio soou, agora baixo, distante, quase imperceptível. E foi esse que gelou o coração da velha senhora e a fez rezar como nunca. E na manhã seguinte, a mãe de Maria e Miguel foi até o quarto do caçula para chamá-lo para o café, já preparada para a resposta ferrenha que viria. Mas tudo o que encontrou foi a cama vazia e janela aberta. A princípio ela não se preocupou, afinal
Miguel fazia o que queria quando bem entendesse, e não seria a primeira vez que ele escapava pela janela. Porém, conforme o dia foi passando e o garoto não retornou para nenhuma das refeições, nem foi visto pelos vizinhos, a mulher começou a sentir aquele aperto no peito. E quando a noite chegou, a família estava desesperada. Buscaram nas proximidades com a ajuda dos moradores locais, porém ninguém se atreveu a entrar na mata enquanto não amanhecesse. Sob a luz do sol, mata, lavoura, rio foram todos vasculhados. Por todo lado chamavam o nome do menino Miguel, sem respostas, sem pistas. 1, 2, 3 dias se passaram. Alguns moradores desistiram, pois só buscavam em consideração pelos pais do garoto. Mas no fundo, preocupação e alívio disputavam espaço em seus corações pelo sumiço do diabo, o pequeno diabinho. 4, 5 dias. A polícia foi chamada, mas também não foram de grande ajuda. Não havia como seguir pegadas inexistentes. 6. Os pais e a irmã de Miguel sentiam uma nova agonia, a do luto, mas continuavam a procurar. Na noite do 7º dia, aquele estranho silêncio regressou. E então, alta e súbita como um tiro, uma batida na porta da família do desaparecido fez os moradores estremecerem. O pai de Maria Rita e Miguel abriu uma fresta na porta trêmulo. Atrás dele, a filha e a esposa se abraçavam, os rostos pálidos de medo. O lavrador olhou para fora, soltando uma exclamação de surpresa em seguida, e então escancarou a abertura. Maria Rita e a mãe gritaram. Ali estava, coberto de lama e folhas, os cabelos emaranhados e o olhar vazio. Miguel. Os pais e a irmã se apressaram em cercar a frágil figura e a conduzir para dentro da casa, trancando a porta atrás deles. Miguel comeu, Miguel bebeu o que a mãe lhe ofereceu sem dizer uma única palavra. E depois foi encaminhado para uma tina de água morna, onde despiu as roupas sob o comando do pai sem nenhum protesto. Seu corpo exalava um forte fedor, que era a mistura nauseante de tabaco, ervas e carne em decomposição. E mesmo depois de lavado de toda a sujeira, o cheiro permanecia. A limpeza revelou vergões furiosos nos braços, pernas e costas do Miguel, como se tivesse tomado uma surra de vara. Os pais se entreolharam nervosos. O que aconteceu, meu Deus? Seu Álvaro, que sofria de insônia desde que era um rapazinho, estava fumando perto da janela naquela noite, quando a viu entrando vagarosamente na mata. Tinha o tamanho de uma criança, a pele cor de cobre e os cabelos muito longos e bagunçados. Seu rosto era envelhecido e os olhos, por Deus, eram brilhantes como o de uma coruja. A estranha figura se agachou de repente e Álvaro notou que mexia em uma das oferendas da mãe Teresa. E com uma voracidade animal enfiou um punhado do conteúdo na boca antes de sumir por entre as árvores. O comerciante fechou a janela, sentindo o sangue lhe fugir do rosto. E algum tempo depois, um assovio muito próximo anunciou que a comadre Florzinha estava longe. Capítulo 3. A caçada. Augusto entrou cautelosamente na mata, permitindo que o verde o engolisse. Estava o ar enriquecido com os odores da terra e das plantas, adocicados, frescos e pungentes. Suas botas afundavam no solo fértil conforme avançava, a espingarda firme nas mãos. Dessa vez não foi a necessidade de alimentar a família que o guiou até a mata, já que a plantação finalmente vingara e a sua última pesca havia sido excelente, mas sim a pura e simples emoção de caçar. Havia alguns pássaros abatidos presos ao seu cinto, codornas, pombas amargosas, padais e até uma gralha azul. Porém, caçá-los foi entediante, muito fácil. Ele apreciava a excitação de ter uma presa decente sob sua mira, sentir o coração bater loucamente, o sangue correndo rápido nas veias.
ver as emoções transparecerem no corpo e nos olhos do animal. Primeiramente, a tranquilidade de quem está alheio ao perigo. Um balançar ocasional de rabo para espantar insetos. Um mastigar vagaroso. E então, a desconfiança. O farejar. O mover das orelhas aguçadas. E, por fim, a percepção do perigo. A necessidade desesperada de fugir. E somente nessa última, quando vê o branco dos olhos do bicho, a expressão quase humana de pânico, é que Augusto atira. A macaca soltou gritos agudos, desesperados. Sacudiu os braços e saltou desajeitadamente. Ela intentou alcançar o filhote que Augusto segura no alto, mesmo ferida na lateral do corpo pelo tiro que a derrubou da árvore com a cria nas costas. O filhote, por sua vez, respondeu ao chamado da mãe com gritos igualmente agudos. Tentou morder, usando as mãos pequeninas para se libertar dos dedos fortes do caçador, mas não teve êxito. Augusto se divertia com a luta do macaquinho. Talvez o levasse para presentear ao filho. Manuel haveria de gostar. No entanto, não tinha utilidade para a mãe. Carne de macaco não era lá muito apreciada. O caçador deu de ombros, enfiando o filhote no alforje, pendurando-o no seu ombro, e com um gesto fluido e displicente, levantou a arma e atirou na macaca. O som reverberou pela mata, fazendo os pássaros nas árvores levantarem voo com os gritos estridentes. O fedor da pólvora amargou o ar por um breve momento. Augusto baixou a espingarda fumegante e olhou para o céu. Logo escureceria. Era hora de regressar. No alforje, o macaquinho lamentou fracamente. O caçador retornou o caminho que conhecia tão bem e estava a poucos metros de deixar a mata, quando sentiu a pele formigar. Uma brisa quente surgiu, fazendo farfalhar as folhas das árvores, resultando em um barulho assustadoramente parecido com guizos de cascavel. Ele esfregou os braços desconfortável e continuou, agora com mais cautela. Conseguia avistar os pastos e as fazendas mais adiante. E então, repetidamente, a paisagem se tornou tão confusa quanto uma pintura borrada. Cores vivas e formas estranhas giraram ao seu redor. Augusto piscou confuso e tudo voltou ao normal. É estranho. Talvez o sol estivesse mais forte do que se pensava. Ou os pastos estavam secos e estalavam sob as botas do caçador, enquanto o macaquinho se contorcia em sua prisão de tecido. Augusto riu e deu um tapa na alforje, recebendo um som ferido em troca. Ele parou para beber um pouco d'água, fitando distraidamente o horizonte, e então engasgou com os olhos arregalados de espanto. Do topo de um morro, um cervo o observava. Sua pelagem, de brancura surpreendente, parecia reluzir no sol fraco da tarde. Os chifres de aparência letal eram enfeitados por contas de cores vivas e penas, e sem dúvida era o maior animal da espécie que o caçador já vira. E por alguns instantes Augusto não ousou se mover. Então a cobiça afundou as garras em seu peito. Aquele magnífico ser podia torná-lo rico. Devagar, o caçador se aproximou do animal para ter uma visão mais clara. O cervo certamente valia mais vivo. Contudo, Augusto sabia que não havia outra forma de apanhar um bicho tão grande sozinho, senão matando-o. Além disso, era uma oportunidade única. Com cuidado, levantou a espingarda e mirou, sentindo o coração bater freneticamente, o sangue correr rápido pelas veias. Seu dedo pairou sobre o gatilho e o filhote de macaco gritou. Os grandes olhos do cervo branco, de um vermelho profundo, se fixaram diretamente nos do homem. Augusto engoliu o súbito mal-estar, praguejando baixinho, e a bela criatura sacudiu a cabeça, fazendo tilintar as pontas, e deu as costas, se afastando. E por mais que corresse, o caçador parecia incapaz de alcançar o cervo branco, que caminhava de forma calma, quase zombeteira, poucos metros à frente. Tentou atirar no animal algumas vezes,
falhando vergonhosamente. Quando eles chegaram a uma fazenda, Augusto estava encharcado de suor e havia uma pontada aguda em sua lateral. Ofegante, ele amaldiçoou o cervo e prosseguiu com sua brusca frenética, ignorando a familiaridade daquele ambiente. Quando o cervo, então, em uma das casas daquele lugar, ele entrou. E Augusto viu a chance de conseguir o seu prêmio. Com o bicho encurralado, seria impossível errar o alvo. Estranhas vozes alcançaram seus ouvidos enquanto ele tropeçava para dentro da casa. Um sorriso malicioso repuxando os cantos da boca. E as vozes continuaram, distantes, como se ele estivesse submerso. Augusto escutou os cacos da criatura contra o piso e foi seguindo o som. E grande foi a sua surpresa quando se deparou não somente com o cervo branco, mas também com uma coça e seu filhote. Eles possuíam a pelagem branca do macho, mas seus olhos eram castanhos e assustadoramente humanos. Algo se contorceu no coração do homem, trazendo uma sensação gelada em suas entranhas quando ele levantou a espingarda, o olhar distante, e mirou a coça. A bala abriu um buraco perfeito no meio da testa do animal. Ao longe, as vozes se tornaram agitadas. O filhote da coça recuou, tremendo contra a parede, os pelos manchados com o sangue na mãe. Augusto apontou a arma para ele, enquanto o cervo acompanhava tudo impassível com seus olhos cor de sangue antigo. Seu indicador pousou outra vez sobre o gatilho, e então ele foi derrubado no chão por um grande peso. O mundo oscilou, escureceu e quando voltou ao normal, Augusto se viu imobilizado pelo sogro no chão da sua casa, fitando o rosto pálido de sua esposa, que jazia caída como uma boneca de pano. O buraco bem no centro de sua testa vertia em sangue fresco. Manuel, seu garotinho, chorava copiosamente encostado na parede, o rosto redondo e as roupas respingando de carmesim. O caçador soltou um som gutural, semelhante ao grito de um animal ferido. Chegou a vomitar. Do outro lado, do lado de fora, passando despercebido entre os moradores assustados da fazenda, um homem nu, com cabelos brancos adornados por penas e contas, tomou rumo à mata, com um macaquinho silencioso descansando em seu ombro. Seu nome era Anhangá, deus das regiões infernais e protetor dos animais selvagens, cujo nome fazia até o próprio Tupã estremecer. Capítulo 4. Fecha os olhos. As rodas da carroça rangiam e respingavam lama pela estradinha de Vila Santa. No céu, nuvens gordas e cinzentas anunciavam que o aguaceiro não havia terminado. Doutor Aparício, sentado ao lado do carroceiro, observou os arredores com os olhos avermelhados de cansaço. Homens arrastavam as carcaças inchadas do gado pelos pastos encharcados, que mais pareciam igarapés. Árvores arrancadas expunham as raízes ao céu, e em todo lugar que se pudesse pôr as vistas, havia um pedaço do que fora, até 2 dias atrás, a casa de alguém. A carroça prosseguiu, sacolejando. Aparício agarrou com força a alça da maleta médica, quase em um espasmo. Barro e sangue secavam sobre as suas unhas. Joaquim, o negro velho que conduzia a carroça, bradou com o cavalo. Por baixo do chapéu ele trazia uma expressão estranhamente serena no rosto enrugado. A mão firme fez estalar o chicote e o ritmo aumentou. Começou a chuviscar. Mais adiante, uma mulher coberta de lama cruzou a estrada, carregando o que parecia ser uma trouxa de roupas. Por um momento ela encarou-os com os olhos assustados, antes de seguir o seu caminho. O médico estremeceu sem saber o motivo. Eles desviaram de um tronco caído, as rodas quase atolando no solo encharcado, e continuaram passando onde outrora ficava a capela. Padre Laércio estava lá, com a batina salpicada de lama, conversando com os moradores sobreviventes. A poucos passos deles, deitados no chão, parecendo estátuas de barro em tamanho natural, jazia cerca de 1 dúzia de corpos.
Um dos jovens que auxiliavam o sacerdote caminhavam entre os cadáveres com uma vara fina. Vara esta que ele desceu repentinamente com força sobre o rosto de um dos defuntos. Ninguém pareceu se importar. Aparício sentiu uma onda de náusea. O garoto estava perfurando os olhos dos cadáveres. É para os vivos e mortos terem paz, doutorzinho, Joaquim disse com a voz suave. O médico abriu a boca para protestar, mas fechou-a em seguida com um estalo. Havia coisas que eram melhores não serem questionadas. As crenças eram uma delas. Se afastaram, acenando com a cabeça para o padre. A chuva havia engrossado, encharcando-lhe as roupas aos poucos, enquanto Joaquim sacudiu as rédeas e começou a cantar baixinho, em uma língua que Aparício não conhecia. Soava como um lamento, uma despedida. Os versos desconhecidos para ele se traduzem dessa maneira: Na minha terra um homem nasce respirando ar e liberdade, terra da qual me tiraram. Na minha terra nos curvamos por respeito e não por medo. A terra da qual me tiraram. Na minha terra não existe nome sem significado. A terra da qual me tiraram. Na minha terra lamentam o sangrado inocente. A terra da qual me tiraram. O rapaz escutou a canção se misturando ao ranger das rodas, ao ofegar do cavalo. Em algum momento, contra as circunstâncias, se encolheu desajeitadamente na tábua que servia de banco e adormeceu, dominado pela exaustão. Quando voltou a abrir os olhos, foi com o estrondo de um trovão. A lua brilhava fracamente por entre as nuvens. O médico se ajeitou, fazendo uma careta com a rigidez de seu pescoço. Notou que estavam em uma das áreas mais alagadas, próximas ao rio local, e a temperatura havia caído consideravelmente. Joaquim trazia uma manta poída sobre os ombros magros e sacudia as rédeas, estalando a língua. Aparício abraçou o próprio corpo, invejando um pouco o agasalho improvisado do carroceiro, apesar do fedor de mofo que desprendia do tecido. Os cascos do cavalo chapinhavam na água e ainda não fora absorvida pelo solo e pelos insetos que zumbiam ao redor. Contornaram um tronco caído. O ar cheirava a terra molhada e decomposição. Aparício afastou os cabelos úmidos e esfregou os olhos. De repente, o cavalo reduziu o ritmo e relinchou, sacudindo a crina, seus grandes olhos disparando ao redor, assustados. Vamos, maneco, resmungou o velho carroceiro, tentando incitar o animal usando as rédeas. Vamos, rapaz. O cavalo parou de vez. Joaquim franziu o senho e fez o chicote cantar. Não funcionou. Foi então que Aparício ouviu abafadas distantes, quase como uma ilusão. Os cabelos da sua nuca eriçaram. Eram vozes de crianças, de mulheres, de homens misturadas em coro bizarro. Os ocupantes da carroça olharam ao redor freneticamente. Um raio iluminou o horizonte e milhares de olhos citaram-nos. Que diabos! Aparício começou com a voz trêmula, mas foi interrompido quando o cavalo empinou, coiceou e com um relincho de gelar o sangue se desprendeu da trela, quase virando a carroça. Joaquim tombou para frente e o médico se apressou em agarrar a parte de trás de sua camisa, com o coração aos pulos. Os dois caíram sentados pesadamente e o cavalo disparou, sumindo de vista. As vozes foram ficando mais nítidas e os dois troncos caídos a alguns metros à frente. Surgiu um clarão alaranjado. Fogo. Mas não um fogo comum, que já seria estranho em um terreno encharcado. Aquele fogo vinha serpenteando rapidamente, em uma linha fina, fazendo ondular a água rasa. Rezas, lamentos e maldições preencheram o ar junto com um silvo que se assemelhava à água contra o metal quente. Fecha os olhos! Fecha os olhos, menino! E não abre por nada! Joaquim sussurrou com urgência. Aparício o engoliu em seco e obedeceu, sem desacreditar. De nada àquela altura. Sob as pálpebras fechadas viu vermelho.
O calor foi se tornando mais intenso conforme o que se fosse como se estivesse se aproximando, até parecer chamuscar os pelos de seus braços. As vozes soavam como gritos. O médico ouviu o sibilar estranho se misturando com o próprio sangue correndo nos ouvidos. A coisa rodeou a carroça, que, pelo que pareceu uma eternidade, parte dela roçando os dois homens. O toque frio e quente ao mesmo tempo. Fedia enxofre e cobre. E então, não havia mais nada. Mas nenhum dos dois abriu os olhos até sentir o amanhecer na pele. E tremendo, voltaram para os escombros da capela, onde, após relatarem o ocorrido, brancos como papel, ouviram o padre Laércio falar sobre Boitatá, a cobra de fogo que se alimentava de olhos, dos vivos ou dos mortos, durante as enchentes, e carregava no corpo gigantesco as almas dos pagãos. Fim do conto. Ecos do folclore. Muito bem, sejam bem-vindos. Aqui eu estou com um e-mail que a Larissa Lari mandou para mim. Olá, Marcelo, como vai? Primeiramente gostaria de parabenizar o trabalho e dar voz aos autores, acesso a clássicos através do seu canal. Sou do interior de São Paulo e cresci cercada por lendas do folclore. Por isso acabei criando uma série de contos voltados para o tema que deixo aqui. Não sou profissional, geralmente escrevo para mim. É legal, gostei, viu, Larissa? Gostei, Lari. Vou te chamar de Lari conforme está no seu PDF com seus contos, ok? Confesso que eu gosto muito de viajar para o interior. Em certa ocasião a gente foi para uma cidade pequenininha chamada Itajobi, muito bem cuidada, muito limpinha ali. Você anda na rua, você não vê um papelzinho de chão no chão assim, muito bem cuidada. E nessa cidade a gente ficou num sítio e todas as noites, ao invés de ligar a televisão e assistir novela, a gente fazia uma fogueira e juntava em volta da fogueira junto com as crianças, com os cães, né? E ficava contando histórias. Eu acho que na época eu ainda não era contador de história, ainda não tinha fundado o canal. Já gostava muito das leituras, então eu lembro que eu passei momentos muito agradáveis com o meu filho. Era criança ainda, né? O meu maior, hoje eu tenho um menino de 18 anos. Na época ele devia ter uns 8 anos, então a gente fazia pipoca em volta da fogueira, batata doce assada, né? Era tão gostoso, milho, né? Colocava o milho ali pertinho com um espeto ali para poder assar o milho. Era tão gostoso. Eu passei momentos muito bons ali, viu? Ia para a praça da cidade e as lendas do folclore estavam muito presentes. Muito bom esse seu relato, Larissa. Podia ter falado um pouco mais, e eu sempre peço aos novos autores que falem suas influências, que falem um pouco mais sobre a sua vida, porque sempre acrescenta na hora de gravar o conto. Eu tenho uma ideia de quem é esse autor que eu estou gravando, né? Aumenta até o interesse dos ouvintes nesse autor, ok? Então, caso você possa comentar nesse vídeo, deixar o seu Instagram para caso alguém queira seguir o seu trabalho, e quem sabe isso aqui é um começo de uma grande carreira de sucesso. Eu vi que você escreve muito bem. Meu filho tá aqui querendo gravar também. Fala boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fala para eles se inscreverem no canal do Conta um Continho. Esquece no canal do Conta um Continho. Tem história para crianças. Qual que você mais gostou? Chapeuzinho Vermelho. Olha aqui, o papai nem contou ainda essa do Chapeuzinho Vermelho. Você conta sim. Ó, eu contei da bolinha de sabão que não queria estourar, do meu amigo João Ricardo. Você gostou dessa? Sim. Muito engraçado. Você achou muito engraçado? E da galinha que não aguentava mais comer milho, você gostou? Gostei. Gostou muito?
Sim. Tá bom, então. Fala boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Quando for brincar. É isso aí, pessoal. Boa noite pra vocês. Até a próxima.